por mais uma oportunidade. Estamos aqui com os irmãos, louvando e glorificando o nome do Senhor. Os irmãos podem tomar assento. Esta noite eu quero meditar com os irmãos no livro de Atos, capítulo 10. Livro de Atos, Atos dos Apóstolos, capítulo 10. Vamos ler alguns versículos e meditar, e tentar trazer alguns ensinamentos aqui para as nossas vidas, através da vida, de Cornélio e de Pedro. Amém? O versículo 1 diz assim: Havia em Cesareia um homem chamado Cornélio, centurião do regimento conhecido como italiano. Ele e toda a sua família eram piedosos e tementes a Deus. Davam muitas esmolas ao povo e oravam continuamente. Certo dia, por volta das 3 horas da tarde, ele teve uma visão, viu claramente um anjo de Deus que se aproximava dele e dizia: Cornélio. Atemorizado, Cornélio olhou para ele e perguntou: Que é, Senhor? O anjo respondeu: Suas orações e esmolas subiram como oferta memorial diante de Deus. Agora mande alguns homens a Jope para trazerem um certo Simão, também conhecido como Pedro, que está hospedado na casa de Simão, o curtidor de couro, que fica perto do mar. Depois que o anjo que lhe falou se foi, Cornélio chamou 2 dos seus servos e um soldado piedoso dentre os seus auxiliares, e contando-lhes tudo o que tinha acontecido, enviou-os a Jope. No dia seguinte, por volta do meio-dia, enquanto eles viajavam e se aproximavam da cidade, Pedro subiu ao terraço para orar. Tendo fome, queria comer. Enquanto a refeição estava sendo preparada, caiu em êxtase. Viu o céu aberto e algo semelhante a um grande lençol que descia à terra, preso pelas 4 pontas, contendo toda espécie de quadrúpedes, bem como répteis da terra e aves do céu. Então uma voz lhe disse: Levanta-te, Pedro, mata e come. Comi algo impuro ou imundo? A voz lhe falou segunda vez: Não chame impuro ao que Deus purificou. Amém? Amados, na verdade a nossa reflexão, ela meio que vai pegar aqui o capítulo todo, praticamente. Mas seriam muitos versículos para a gente ler. Então eu vou contextualizar. Aqui a gente tem um homem chamado Cornélio, que vive num lugar chamado Cesareia. É importante nós levarmos em consideração que essa Cesareia aqui é a conhecida como Cesareia Marítima, porque também existia um outro lugar chamado Cesareia de Filipe, que não era perto do mar. Mas essa Cesareia aqui é uma Cesareia muito importante do ponto de vista político. Essa Cesareia, como o nome mesmo diz, é uma cidade feita em homenagem a um César, a um imperador romano, no caso aqui César Augusto. Essa cidade ela ficava na Judéia. Quando os romanos eles ocupam ali a região de Israel, eles acabam criando algumas províncias. E uma das províncias ali é a Judéia. E a capital da Judéia é Cesareia. Então ali em Cesareia ficava toda a administração político-militar, se concentrava ali, toda a administração político-militar do Império Romano na Judéia. Então você tinha ali, por exemplo, os cônsuls ou chamados prefeitos, dentre os quais um muito conhecido da gente era Pôncio Pilatos. Também ali
havia um palácio para Herodes, porque na Pax Romana, né, no objetivo dos romanos, né, de conquistarem os lugares e manterem esses lugares conquistados e manterem o seu domínio por muito tempo ali, né, eles não achavam interessante eles acabarem de vez com a economia local, de certa forma com a administração local. Eles queriam garantir que houvesse ordem, que o poder ficasse ainda na mão de Roma, mas também permitia que alguns líderes antigos participassem da administração daquele lugar, desde que fosse interessante para Roma. E era o que acontecia, né? Quando a gente olha para o governo de Herodes, a gente não tem ali, né, alguém que vai se levantar contra Roma, né? Herodes, ele continuava tendo seus privilégios, ele continuava tendo acesso a riquezas, ele continuava tendo prestígio, então não era interesse dele se voltar, né? Então fazia parte da Pax Romana, né? A paz romana, a forma romana de governar, né? Então muitas vezes os romanos eles permitiam que as pessoas, por exemplo, continuassem cultuando seus deuses, continuassem tendo as suas tradições, desde que pagassem, por exemplo, impostos, desde que tivesse uma certa obediência à ordem romana, desde que considerassem os preceitos mandados, né, exigidos por Roma. E aqui a gente tem o contexto de Cesareia. Essa é Cesareia. E em Cesareia aqui vive um homem chamado Cornélio. Este homem, ele é um centurião. Ele é alguém que tem um cargo militar. Ele tem, sob a sua responsabilidade, 100 homens, 100 soldados. O centurião ainda não é um oficial, no sentido de que se houver uma guerra, ele ainda vai para o campo de batalha, mas ele tem, sob sua responsabilidade, sob o seu domínio, 100 homens. Então, uma pessoa que tem um certo prestígio, inclusive entre os seus liderados. Uma das formas de se chegar a ser centurião, é claro que politicagem existe em todo lugar, mas uma das formas era a bravura, né? Você ter feito, né, nas batalhas, nas conquistas, nas guerras, nos enfrentamentos aos inimigos, grandes feitos, né? Então você ia subindo ali na carreira militar. O centurião, quando ele alcançava esta posição, digamos que economicamente, ele estava já bastante privilegiado, né? Acredita-se que o salário de um centurião, né, o ganho de um centurião, ele era 15 vezes superior ao de um outro soldado no início de carreira. Então a gente tem aqui Cornélio, um homem que é um centurião, um homem que está na capital romana, na Judéia, um homem que está cercado por grandes líderes, e um homem que deve inspirar os seus homens, a sua tropa, um homem que deve ali colocar autoridade, um homem que deve fazer com que a Pax Romana seja respeitada, com que César continue sendo temido, com que Roma continue sendo obedecida. Espera-se de um homem, espera-se de um militar, pelo menos em parte, uma forma de agir que seja destacável do ponto de vista bélico, do ponto de vista da força, do ponto de vista da imposição, da autoridade. Quando a gente olha, por exemplo, o nome de Cornélio, né, o próprio nome dele, né, Cornélio, vem de corno, que quer dizer chifre, né?
hoje em dia na nossa sociedade, né, o corno, o chifre, ele é muito risível, né? Tá atrelado aí à traição amorosa, à infidelidade, mas nessa sociedade aqui não, né? O corno, o chifre, ele é sinal de força, ele é sinal de bravura. É tanto que quando a gente olha, né, para até mesmo algumas visões bíblicas ou algumas visões da antiguidade, né, quanto mais importante, por exemplo, é um monstro, é um ser mítico ali, né, para se demonstrar quanto mais força ele tem, maior é o número de chifres. Né? Então, assim, pelo nome de Cornélio, né, uma tradição aí da família, né, naquele tempo as pessoas elas não colocavam o nome simplesmente por estar na moda. Né? Eles acreditavam muito, né, no poder do significado. Embora isso não fosse garantir, né, que a vida da pessoa fosse, né, ter realmente a força que o seu nome tinha. Mas Cornélio já tinha isso. Ele já tinha um nome que significava força, que significava poder, que significava bravura. E ele também havia conquistado uma posição na sociedade. Ele não estava em qualquer lugar. Não estava em qualquer cidade. Ele poderia estar em qualquer outra cidade ali da Judéia, uma cidade pequena. Mas não, ele estava na capital. Ele estava num lugar ali onde ficavam os principais de Roma, se tivessem que ir para a Judéia. Estava ali do lado de Pôncio Pilatos. E este homem, né, o centurião em si, ele se destacava da tropa. Ele, por exemplo, usava um capacete, uma crista, né? A sua armadura era diferenciada, né? Ele tinha distintivo. Então ele tinha ali o comando da linha de frente. Né? A gente sabe o quanto é importante que os liderados eles sejam, né, no momento de dificuldade, no momento de medo, né, enquanto ali as suas vidas estão em risco, é preciso que haja alguém ali incentivando-os a ir adiante, incentivando-os a não retroceder, incutindo neles o desejo de uma morte gloriosa, incutindo neles que é melhor morrer com honra do que retroceder. E para isso, o centurião ele colocava nesses homens uma disciplina rigorosa. O centurião ele era responsável por administrar esses homens, por fazer com que esses homens quisessem mais e mais defender o legado de Roma, mais e mais defender a imagem de César, mais e mais defender a Pax Romana. É isso que se espera, amados, de um centurião. Alguém forte, alguém destemido, alguém encoraçado, mas assim não era Cornélio. Pelo menos, não de forma que isso pudesse fazer com que o seu coração se endurecesse. Não obediente de forma a fazer, obediente a Roma de forma a fazer com que ele deixasse de ter bondade, ele deixasse de olhar para os que sofriam, para que ele deixasse de olhar e reconhecer na criação que havia um Deus, e ele reconhecia que aquele Deus era o Deus dos judeus. A Bíblia vai dizer que Cornélio, embora sendo chefe, né, do regimento italiano, ele e toda a sua família eram tidos como piedosos e tementes a Deus. Eram pessoas que davam esmolas aos povos e oravam continuamente a Deus. Então aqui você vê o Espírito de Deus agindo já na vida de Cornélio.
Por quê? Porque Cornélio, ele é um pagão, ele não é um judeu. Não sei se ele já havia, se inclinado para Deus antes de ir para Cesareia, antes de ter contato ali com os judeus. Mas acontece aqui, neste momento aqui em que a história é narrada, Deus olha para Cornélio e reconhece em Cornélio alguém que, apesar de todas as forças contrárias, apesar de toda uma tradição que podia ter lhe ofuscado os olhos, que podia ter feito com que o seu coração pensasse mais e mais numa glória, pensasse mais e mais em se embrutecer e em crescer socialmente através da força. Embora se esperasse em tudo isso, Deus olha para a terra, Deus olha para Cesareia e ele encontra Cornélio. Cornélio é uma pessoa que está orando ao Senhor, buscando a Deus, tentando falar com Deus. É uma pessoa que olha para a sociedade e reconhece que, embora ele, na sua posição, tivesse privilégios, embora ele na sua posição tivesse prestígio, porque no caso aqui Cornélio ele tem prestígio tanto político, porque ele é um cidadão romano, quanto econômico, porque pela sua posição ele ganha muito bem. Então certamente ali, além do status que ele tem diante da sua tropa, que ele tem diante do seu pelotão, tem também o status social, em que se reconhece ali um homem, uma figura importante do poder romano. E apesar de tudo isso, Cornélio ainda olha para os necessitados, ele dá esmolas, Então assim, é que nos últimos tempos, pelo menos nos nossos dias, o termo esmola ele ficou bastante desgastado, porque a ideia da esmola é mais aquilo que não serve para nada e você dá para alguém na rua, tipo, R$1, para a criança que está pedindo no farol, R$2 para quem está passando o chapeuzinho, não vai mudar nada a vida dessa pessoa. Mas não, a esmola aqui significa uma oferta, poderia ser algo significativo na vida de uma pessoa. Uma questão é que Cornélio ele olha para Deus e olha para o próximo. E o que Deus faz? Deus envia um ser de sua parte e diz: olha, Cornélio, tudo isso que você tem feito não tem passado despercebido diante de Deus. Então, amados, o primeiro ensinamento aqui é esse, é que embora nós estejamos muitas vezes recônditos, orando, fazendo as obras a Deus, buscando ao Senhor, tentando servi-lo, na busca por agradar o seu coração, e muitas vezes parece que isso passa despercebido, mas não passa. O Senhor está olhando por mim, está olhando por você. O Senhor não nos esquece, o Senhor não nos deixa desamparados. E embora talvez nós pensemos, olha, estou fazendo isso debalde porque ninguém vai olhar por mim. Talvez até Deus, pode ser que Ele não mande um anjo para lhe dizer para você continuar fazendo isso porque Ele está olhando. Mas o certo é que o Senhor não esquece daqueles que estão buscando a sua face. E isso é muito claro aqui em Cornélio. Deus fala para Cornélio: olha, Cornélio, tem chegado diante de mim, as tuas orações são ouvidas, as esmolas que você dá, eu vejo, eu estou olhando tudo isso, e estou vendo inclusive o quanto isso faz parte não só da tua vida, mas da vida da tua família. Então, amados, devia ser algo marcante mesmo. Por quê? Porque muitas vezes quando nós e nossas religiões, nossa religião, nossas práticas religiosas, elas não são, muitas vezes, marcantes, talvez as pessoas possam ignorar. Ou pelo menos uma coisa é clara:
né? Então, primeiro a gente já vê socialmente. As pessoas que estão ao lado do Cornélio, a sua família, embora também de origem romana, reconhece que Cornélio está tendo um direcionamento, e é um direcionamento claro, é um direcionamento sincero, é um direcionamento que vale a pena ser seguido. E aí depois vem uma confirmação do céu, um próprio ser celestial dizendo: olha, não se atemorize. Você vai ser levado até Jope. Desculpe. Seus homens vão ter que ser levados até Jope. Lá você vai mandar seus homens buscar um homem chamado Pedro. E este homem chamado Pedro virá falar com você. Então vejam bem, amados. Alguém que está fazendo a sua oração, alguém que está buscando a Deus, alguém que está dando esmola, alguém que está tendo compaixão do seu próximo. Talvez Cornélio não pensasse com isso, não sonhasse com isso, não pensasse nisso em um dia encontrar um ser celestial. Certamente ele cria bastante, ele tinha fé, e a sua fé era suficiente para quê? Para que ele se dirigisse a um Deus único, ao Deus verdadeiro, para que ele orasse e para que ele fizesse coisas boas às pessoas. Se deixasse levar pela tradição de Roma, o que Cornélio faria era simplesmente deixar levar por vários deuses, levar por uma mitologia, ou pelo culto ao imperador, pelo simples culto a Nero, a Augusto, ou quem fosse o imperador da vez ali, em Roma, ao César da vez, ao reconhecer que naquele homem havia algo de especial, que o próprio Deus havia colocado ali para reinar sobre eles, para imperar sobre eles, para guiar as suas vidas. Mas não, Cornélio, apesar de tudo, ele busca a Deus. Então ele reconhece que existe um Deus dos judeus, e esse Deus dos judeus o leva a ser bondoso, o leva a orar. Só que já foi muito além do que talvez ele pensasse a princípio, de simplesmente ter fé e dizer: olha, como eu tenho minha fé, eu vou fazer o que eles fazem, vou ser bom, vou ser justo, vou orar. Mas Deus foi além. Deus envia um mensageiro seu para falar com Cornélio: olha, Cornélio, um outro mensageiro meu, chamado Pedro, vai vir falar com você. E o interessante, amados, que Deus não quer operar só na vida de Cornélio, Deus quer operar também na vida de Pedro. Muitas vezes nós somos levados a algumas pessoas, e muitas vezes nós, por já estarmos no caminho do Senhor, por já conhecermos a Deus há um determinado tempo, por já termos andado com Cristo, nós achamos: olha, não tenho nada para aprender lá, né? Eu vou lá para dar aula, eu vou lá para ensinar, eu vou lá para fazer alguma coisa. Mas Deus tinha também um ensinamento para Pedro. E enquanto Cornélio, ele chama seus homens e manda-os ali com alguns servos até o lugar onde Pedro está, que Pedro está em Jope, né, na casa de um Simão chamado Curtidor, perto do mar. Então, enquanto os homens estão se dirigindo para lá, no outro dia, antes desses homens chegar, pouco antes, Pedro ali também está buscando a Deus. E Deus lhe dá uma visão. E o interessante, amados, que Deus ele trata ali também com as sensações de Pedro. Pedro estava com fome. A Bíblia nos relata isso.
né? E é um detalhe que não deve nos passar despercebido. Enquanto Pedro ali, né, aguardava para comer alguma coisa, ele tem uma visão, e nessa visão vem um pano, e nesse pano vários animais. Em resumo, são animais que eram proibidos aos judeus deles se alimentar. Eram animais considerados impuros. E vem uma ordem do céu, diante daquela visão. Ao se ver aqueles animais, a ordem para Pedro é: pega estes animais, mata e come. E a ordem vem para Pedro 3 vezes. E Pedro, amados, nós já conhecemos Pedro. Pedro, ele tem um coração muito voltado para o Senhor. Pedro, ele é muito dedicado, ele queria sempre estar perto do Senhor. Mas muitas vezes Pedro, ele não entendia a voz de Deus já na primeira mensagem. E Pedro diz: olha, longe de mim, Senhor. Deus que me livre de colocar coisa impura na minha boca. Mas vem uma ordem do céu: não chame de impuro aquilo que eu purifiquei. Mas a mensagem não está fechada ainda, porque Deus não está falando com Pedro de comida. A metáfora, ela é maior, e essa metáfora, ela vai ser, essa mensagem, esse enigma, ele vai ser esclarecido quando aqueles homens chegarem até Pedro e dizerem: olha, o Senhor deve nos acompanhar até Jope. Deus preparou isso, Deus preparou aquilo, e Pedro vai até ali. E quando Pedro chega naquele lugar, que Pedro se vê ali diante de um homem poderoso, mas um romano, um gentil, uma pessoa que não era do povo judeu, mas via naquele homem ali alguém temente a Deus, alguém que buscava a face do Senhor. Enquanto Pedro estava naquele lugar, Deus lhe dá um entendimento. Quando a gente olha aqui, amados, no capítulo 10, no versículo 23, diz assim: no dia seguinte, Pedro partiu com eles, e alguns dos irmãos de Jope o acompanharam. No outro dia chegaram a Cesareia. Cornélio os esperava com seus parentes e amigos mais íntimos, que tinha convidado. Quando Pedro ia entrando na casa, Cornélio dirigiu-se a ele, prostrando-se aos seus pés, adorando-o. Mas Pedro o fez levantar, dizendo: levanta-te, eu sou homem como você. Conversando com ele, Pedro entrou e encontrou ali reunidas muitas pessoas, e lhes disse: vocês sabem muito bem que é contra a nossa lei um judeu associar-se a um gentil ou mesmo visitá-lo. Mas Deus me mostrou que eu não deveria chamar impuro ou imundo a homem nenhum. Por isso, quando fui procurado, vim sem qualquer objeção. Posso perguntar por que vocês me mandaram buscar? Então Cornélio vai ali e faz, né? Cornélio vai ali e leva, né? Conta o que havia acontecido. Mas Pedro já tem ali questão da sua visão. Conforme ele ficou preocupado ali, achando que Deus estava falando de comida. Mas não era uma visão maior. Por quê? Porque na cabeça de Pedro, né? Pedro ainda deveria seguir os preceitos alimentares judaicos, aquilo que vinha da lei. E é tanto que Pedro ainda ele vai levar algumas bordoadas. A Bíblia diz, por exemplo, que quando Paulo ele escreve aos Gálatas, né, Paulo relata que repreendeu Pedro
Por quê? Porque Pedro, embora tenha recebido a palavra do Senhor, Pedro, embora tenha sido incumbido de levar o evangelho, Pedro ainda levava as pessoas a lei mosaica, querendo ainda que aquelas pessoas praticassem aquilo que era prática exclusiva do judaísmo. Mas Deus está ensinando aos poucos. Olha, Pedro, não chame impuro aquilo que eu purifiquei. Então, amados, Pedro entende que o evangelho de Cristo, ele não deveria ser anunciado apenas aos judeus. De certa forma, na mentalidade dos irmãos da igreja ali, o Cristo está sendo anunciado aos judeus. Era como se fosse uma restauração de Israel. E aqui, Pedro, entendendo o trabalhar de Deus, ele vai falar do Cristo. É muito interessante, porque aqui quando a gente tem a pregação de Pedro, a gente vê um resumo do Evangelho. Então, tem alguns versículos aqui, se você precisar dar um resumo do Evangelho para uma pessoa ler, você pega isso daqui, esses versículos, porque Pedro vai dizer, olha, Jesus de Nazaré foi anunciado pelos patriarcas, pelos profetas, e ele veio, e era o Filho de Deus, e era o Cristo, e morreu por nós, e nós somos testemunhas, e nós estamos aqui para anunciar o seu Evangelho. E Deus se manifesta de forma gloriosa naquele lugar. O Espírito Santo de Deus vai nos dizer aqui a palavra, ele cai sobre aquelas pessoas, ele é derramado sobre aquelas pessoas que estão na casa de Cornélio. E Cornélio, amados, ele faz uma coisa que é muito sábia. Cornélio não ficou sozinho, esperando aqueles homens de Deus chegar. Quando os homens de Deus chegam, ali junto com Cornélio tem familiares e outras pessoas. Então, Pedro foi ali para anunciar o evangelho entre os gentios. Cornélio faz ali o que nós chamamos hoje em dia de um ponto de pregação. E para admiração de Pedro, e para admiração das pessoas que têm um pensamento ainda ligado ao judaísmo, que estavam junto com eles, o Espírito Santo de Deus é derramado sobre aqueles gentios. E eles veem aquele homem alegre, cheios do Espírito Santo, falando em línguas, regozijando. E percebem que Deus derramara ali também sobre os gentios, sobre aqueles que não eram judeus, aquilo que havia sido derramado no dia de Pentecostes. Eles já tinham visto Deus fazer aquilo. Deus derramar o seu Espírito Santo. Já tinham visto Deus se manifestar com tamanha glória, pessoas alegres, falando em línguas, cheias do Espírito Santo, regozijando-se no Espírito de Deus, mas não eram gentias. E neste momento, Deus faz isso. E aí, amados, diante daquela família ali, diante daquela pregação, e vendo que Deus testificara que a salvação também era para os gentios, derramando o Espírito Santo de Deus sobre aquelas pessoas, Pedro propõe que elas sejam batizadas. E elas, reconhecendo o Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador, elas aceitam o batismo. Então, amados, a gente tem dois homens transformados aqui. E nós temos duas figuras que acabam se enriquecendo mais e mais, através do conhecimento vindo da mensagem de Deus. Nós temos Cornélio, alguém que era um centurião, que tinha tudo
para declarar devoção unicamente a Roma. Vejam bem, Cornélio era uma pessoa muito privilegiada. Ele está vivendo num lugar em que Roma domina tudo. Em que Roma é o centro do mundo. Ele tem aos seus pés uma centúria, tem 100 soldados. Ele é um líder. Ele mora numa grande cidade. Quando nós olhamos para as coisas que os romanos fizeram ali em Cesareia, né? Hoje ainda tem bastante, estava até pesquisando isso, ainda tem bastantes escombros, né? Bastante coisa que ficou, e se nota, amados, o quanto se investiu naquela cidade, né? Era uma cidade bastante moderna para a sua época. Tinha um porto muito bom, construído com mármore. Era uma cidade que tinha aqueduto, né? Então, por exemplo, as pessoas não precisavam ir a poços. Chegava água encanada. Havia uma considerável rede de esgotos ali. Havia vias pavimentadas para que a cidade pudesse receber mercadoria e escoar essas mercadorias Judéia dentro. Havia um lugar para a cultura romana naquele lugar. Um lugar para a corrida de bigas, um teatro, né? No caso um anfiteatro, porque era ao ar livre. Mas assim, o que se tem de moderno na época, tinha ali naquela cidade. Uma cidade em homenagem a César. Uma cidade em que havia palácio. Talvez Cornélio pudesse pensar, olha, eu até achei legal aí esse Deus dos judeus, mas melhor ficar na minha, né? Vou orar aqui no secreto, vou ficar de boa, de vez em quando eu faço uma esmola, mas não vou me aprofundar muito, né? No mínimo eu me garanto que se for a religião verdadeira, vou falar, né? Eu assinei para vocês também. E logo agora, depois que o líder religioso destes que se diz cristãos foi crucificado, dizem que ele ressuscitou, e agora eles estão sendo perseguidos. Cornélio tinha tudo, amados, olhando apenas do ponto de vista terreno. Assim como Paulo. Paulo também ele abre mão disso. Paulo era judeu, mas ele era também de origem romana. E Paulo ele era do Sinédrio. Paulo tinha prestígio tanto em Roma, quanto em Israel, quanto entre os judeus. Paulo era uma pessoa que tinha posses. Né? Os estudos que Paulo tinha não eram estudos alcançados por qualquer pessoa, por uma pessoa pobre nos seus dias. A Bíblia diz que Paulo, ele estudou aos pés de Gamaliel, que era uma pessoa muito importante, um instrutor muito importante do seu tempo. Então naquele tempo, só ia aos pés destes grandes homens as pessoas que tinham prestígio, que tinham dinheiro, ou pelo menos tinham um mínimo de prestígio na sociedade. E Paulo vai também, e por amor ao Evangelho de Cristo, ele prefere virar as costas para essas coisas,
para servir a Jesus. E aqui Cornélio ele poderia ficar na dele. Do ponto de vista terreno, pensando no prestígio material, pensando num status político, econômico, no status social, Cornélio poderia ficar de boa, mas não. Cornélio, ele recebeu Cristo em sua vida. E aqui também Pedro é transformado, amados. Os irmãos me desculpem as pausas, às vezes a voz falhando, a garganta um pouco irritada. Pedro, meus amados, Pedro aqui também ele é transformado. Por quê? Porque Deus abre a visão de Pedro. A Bíblia vai nos dizer que o primeiro gentil convertido é Cornélio. É claro que também existem algumas situações em que Jesus ele lida com algumas pessoas, e essas pessoas, elas recebem algo da parte de Deus. Mas não fica claro ali de que aquelas pessoas tenham aceitado o Senhor. Não fica claro ali que aquelas pessoas, elas aceitam o batismo, né? Então, elas receberam cura, elas receberam algo da parte de Deus, mas não necessariamente elas se transformaram em discípulos de Cristo. Então, os discípulos que a gente tem, aqueles que estão, né, pelo menos ali os que ficaram ali nos dias de Pentecostes, que estavam ali no cenáculo, eram judeus. Mas aqui Deus dizendo para Pedro, olha, aqueles que são vistos pelos judeus como impuros, a estes eu também chamei. Porque os judeus, amados, eles não aceitam, ou não aceitavam, pelo menos naquele momento, naquela circunstância, que a palavra fosse dada também, que Deus também houvesse se manifestado a outros, que não os próprios judeus. Inclusive, eles não acreditavam que os samaritanos tivessem um contato genuíno com Deus. Por quê? Porque os samaritanos, embora descendentes, remanescentes das 10 tribos do norte, há muitos samaritanos, eles haviam se misturados com outros povos. Havia uma miscigenação. Então eles eram exclusivistas o suficientes para acreditar que uma mistura, uma miscigenação, uma mistura de raças, seria capaz de tirar aquelas tribos do norte dos planos de Deus. A gente olhando para o Evangelho, a gente vê bastante isso. O quanto os samaritanos, eles são desprezados, eles são odiados ali pelos judeus. Havia uma mensagem que se palpava nisso. Uma mensagem que se alicerçava nisso. De que Deus era o Deus dos judeus. De que Deus tinha chamado só Israel. De que Deus tinha chamado Abraão e de Abraão tinha feito Israel e pronto. Mas o Cristo vem para dizer, olha, a promessa abraâmica, ela se cumpre em Jesus. Sim, realmente Deus estava falando a verdade. Em Abraão serão felizes todas as famílias da terra. Mas a mensagem não fica lá em Abraão. A promessa não fica em Abraão, ela se cumpre no Filho de Deus que vem até o mundo e neste mundo ele é partilhado. O Cristo de Deus, ele está sendo partilhado entre as pessoas. Ele está sendo entregue por todos.
João vai dizer que Jesus veio para os que eram seus, mas os seus não os receberam. Mas a todos aqueles que o receberam, Deus deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. E é isso, amados, é isso que Deus está mostrando aqui. É isso que começa a acontecer. É tanto que depois de Atos 10 aqui, pouco tempo depois a gente tem um concílio, em que os irmãos ali, eles se encontram em Jerusalém, e aqueles que haviam andado junto com Jesus, eles continuam fazendo o evangelho conhecido em Judéia, Samaria e cercanias, e Paulo e aqueles que estivessem junto com eles, foram chamados a irem aos gentios, a irem a outros povos, a irem a outros lugares. Por quê? Porque começa a ficar claro para eles, olha, Deus mandou a gente ir para o mundo todo, porque a salvação é para todos. O Cristo que nós recebemos em Israel, o Cristo que nós recebemos sob a promessa dos nossos pais, o Cristo que nós recebemos é o Filho de Deus, mas é um Filho de Deus que vem salvar a todos. Eles tinham a ideia de que Israel era a única árvore plantada por Deus para dar fruto. Mas Paulo traz uma mensagem muito interessante, quando ele escreve aos Romanos, ele diz que Deus, nesta árvore, faz enxertos. Então os gentios, eles são enxertados nessa árvore da salvação. E depois que o enxerto pega, amados, não tem mais para onde correr. É fruto também, é crescimento também. Nós somos chamados, nós fazemos parte dessa árvore. E o bom que nós sabemos é que o Pai é o lavrador. Então não há como a árvore morrer. Não há como a árvore não dar fruto. Jesus vai fazer isso claro na nossa mente quando ele vai falar que ele é a videira verdadeira, nós somos os ramos e o Pai é o lavrador. Talvez se o galho não der fruto, não for bem cuidado, ele é cortado. Mas a árvore jamais ela perde suas raízes. A árvore jamais ela perde a sua excelência. E Deus está revelando isso através de Pedro. Talvez Deus pudesse ter chamado outro discípulo, outro apóstolo, mas conhecendo Pedro como nós conhecemos, Deus tinha algo a tratar com Pedro. Porque Pedro tinha essas dificuldades. Pedro tinha dificuldade, embora ele cresce muito em Cristo, embora ele estivesse muito aberto ao Evangelho, às vezes ele ficava preso naquela primeira mentalidade, naquele primeiro entendimento. Jesus disse, olha, eu vou para a cruz. E Pedro diz, não, Senhor, longe de mim deixar tu ir para a cruz. Pedro, a palavra está dizendo que eu tenho que ir para a cruz, Pedro. Eu sou o filho do homem. Importa que o filho do homem seja levantado no madeiro. Isaías falou sobre mim. Ah, Senhor, tá bom. Né? Mas de vez em quando dava uma também. E mesmo depois disso, Paulo ainda precisa, né? Porque embora também Pedro, pouco tempo depois, já esteja, né, levando o evangelho entre os gentios, então lá na Galácia, entre os Gálatas, está tendo influência de Pedro, né? De que, se vocês se circuncidarem é bom também, né? Porque, se vocês seguirem os preceitos. Mas Paulo vai dizer para Pedro, não, Pedro, a circuncisão que Deus quer é a circuncisão do coração.
Não é mais o corpo que é marcado, não é mais no corpo em que há uma diferença entre aqueles convertidos e não convertidos, porque a gente sabe que os judeus eles se circuncidam. Então, entre um homem não convertido e um convertido, você tem aquela marca ali. Há uma diferença entre um e outro. E aí Paulo vai dizer que mudou, que a circuncisão é no coração. O coração do convertido a Deus é que é circuncidado, é que é transformado, é que é preparado, é que é diferente. E Paulo vai dizer isso. E neste momento aqui, em casa de Cornélio, diante daquele centurião, aquele homem que era alguém muito importante em Roma, alguém que talvez de repente fosse odiado, porque quem estivesse olhando de fora, fala, olha, não quero nem saber se esse cara aí ele é judeu, ele se converteu, ele crê em Deus. A questão é que ele veste a farda romana, ele segue as ordens de Roma, eles nos impõem os impostos, eles tiraram a nossa liberdade. Embora tenhamos certa autonomia, é por causa deles que nós não somos verdadeiramente livres. Então este homem enigmático, este homem poderoso, este homem que tinha privilégios, este homem que por fora pudesse parecer uma ameaça, este Cornélio é alguém que foi tocado por Deus. É alguém que não só recebeu a salvação, é alguém que não só recebeu o Espírito Santo, recebeu o batismo, mas é alguém também que foi usado para transformar a vida de Pedro. Então, amados, que o Senhor continue falando conosco, que nós possamos entender que muitas vezes o Senhor nos leva para levar as palavras às pessoas, mas que muitas vezes de onde nós menos esperamos, pode vir uma palavra de Deus para nós. E o que o João, também trazendo palavras enigmáticas, mas nos dando discernimento, se nós prestarmos atenção, ele nos ensina, né? É que aquele que tiver ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Né? Então que nós possamos ouvir a voz de Deus. Assim como Cornélio, o Senhor nos chamando à salvação, ou assim como Pedro, o Senhor também nos chamando à conversão, nos ensinando, nos trazendo a sua luz a cada dia. Amém? Que Deus abençoe os irmãos.